Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para uma gravação emergencial. Paul George é jogador do Philadelphia 76ers, contratação que saiu no início da manhã aqui no Brasil, no meio da madrugada lá nos Estados Unidos. Vou analisar o encaixe, o que significa na hierarquia da Conferência Leste. Depois eu vou receber o Vitor Buratini, o Buras. A gente vai analisar as outras movimentações do mercado de free agents e vamos falar sobre os principais prospectos para o próximo draft. Alerta de spoiler, é uma classe muito melhor do que a desse ano. Eu postei o episódio, como sempre posto, na madrugada de domingo para segunda. Eu sabia que isso era uma possibilidade de sair a contratação do Paul George, ou então até do Klay Thompson logo em seguida. Como tá cedo ainda, eu tive tempo, eu vou acrescentar, e o podcast vai ser o podcast... A minha conversa com o Buras é que eu postei domingo pra segunda. Se você não escutou ainda, continue escutando, tá bem legal. A gente só fala sobre Paul George no final, então tá quente ainda, não tem nada que ficou velho. Mas vamos lá, Paul George assinou por... quanto? Foram $212 milhões, um contrato de 4 anos. Agora há pouco o 76ers confirmou a renovação do Tyrese Maxey, né? E essa já era esperada, era questão de tempo. 5 anos, $204 milhões, né? Que dá ali 40 milhões, um pouco mais por temporada, que eu acho com 40,8 milhões de dólares, que eu acho que é o preço mesmo do Tyrese Maxey. Paul George, um jogador de 34 anos, não é nenhum garoto. Ele é do draft de 2010, né? Ou seja, 14º ano dele na NBA. É um cara que os problemas de lesões dele são bem registrados. O último ano dele foi bem saudável. Ele jogou 74 partidas, que é espetacular pro Paul George. Mas antes disso, foram 56 partidas, 31, 54, 48, né? E ao que tudo indica, isso é muito mais um ponto fora da curva do que uma tendência dele seguindo em frente. Jogadores de 34 anos não costumam ficar mais saudáveis do que eles eram nos últimos anos, né? Vamos começar pelo lado copo meio cheio, antes de entrar em copo meio vazio, né? No papel, o encaixe é perfeito, porque você tem um ala. Primeiro de tudo, você tem um grande armador, você tem um pivô MVP, e você não tinha muita coisa entre os dois. Agora você tem um ala, né? Um cara da posição 3... Você pode jogar um pouquinho em posição 2, pode jogar um pouquinho em posição 4 também. E ele preenche esse espaço por si só. Mais do que isso, pra mim ele é excelente perto de um time que já tem 2 jogadores que precisam da bola. O Paul George é um excelente arremessador, então ele pode jogar sem a bola. Ele é um pontuador muito eficiente, ele não precisa de um volume muito grande de arremessos. Então o Maxey também é um jogador que vai muito bem sem a bola, né? Claro que você quer a bola nas mãos dele, mas ele é um excelente arremessador também e tal. Então, num time que tem um Embiid que vai centralizar muito do seu ataque, eu acho que o Paul George é perfeito, né? Eu acho que os 3 se encaixam e você pode ter uma situação que a todo momento você tem 2 desses 3 em quadra, que é um nível bem alto. Ele defende muito bem. Ainda, ele foi um bom defensor na última temporada e eu acho que ele é um playmaker melhor do que ele já foi. Ele não é espetacular, mas ele tem, se eu não me engano, 4 assistências por jogo, 3,5, 5,1, 5,7, 5,2 nos últimos anos. Ele é um excelente jogador. É um cara que, assim, foi All-Star, né, na última temporada. Ele tá nesse nível. All-Star, vai brigar pra ser All-NBA. A questão é que você tá pagando ele pelo jogador que ele é agora, né? E daqui a 4 anos, né, na reta final desse contrato, é bem improvável que ele esteja compensando. Mas é uma aposta que você faz pro agora, né? Você tem o Embiid, você tem o Maxey. Vamos pro tudo ou nada agora. E a questão é... O Philadelphia 76ers hoje é o 3º time na conferência. O Boston Celtics, obviamente, é o primeiro colocado, acima dos demais.
eu coloco o New York Knicks na frente, mas aí eu acho que meio degrau à frente, talvez, mas no mesmo patamar, mais ou menos, só que o Knicks na frente. E eu coloco o Bucks em quarto, atrás do Philadelphia 76ers, porque tem um motivo claro pra isso, né? Os times que têm conquistado títulos são os que têm uma base sendo construída e, enfim, não é um time que você coloca todo mundo ali, não é o Phoenix Suns, junta um monte de estrelas e vê no que vai dar, né? Claro, o Max e o Embiid já têm o entrosamento de jogarem 2 anos juntos, né? Com esse volume, né? O Max, ele jogou bastante na temporada retrasada, na passada ele se tornou titular e jogou em alto nível. E o Paul George é um cara relativamente fácil de encaixar num time. Só que o resto do 76ers você vai pontuar ali com jogadores mais baratos, né? O time fechou com o Eric Gordon, conseguiu renovar com o Kelly Oubre, que eu acho que é uma boa renovação. Ele jogou bem na última temporada. O quinteto titular deles hoje é projetado com Tyrese Maxey, Eric Gordon, Kelly Oubre, Paul George e Joel Embiid. Eric Gordon, em 2024, sendo seu titular, eu não sou muito fã. E os guardas reservas deles são Cameron Payne e Jared McCain, que é um calouro que eles selecionaram, né? Então, é difícil imaginar que esse time vai vencer o Boston Celtics. Só que porque o Boston Celtics é muito bom na sua conferência, você não vai fazer nada? Claro que não. Eu acho que é uma contratação que é muito certa do Philadelphia 76ers. Ainda mais sendo uma contratação, não uma troca. Você não teve que dar ativos por um jogador do nível do Paul George, né? Mas a equipe vai precisar de alguma sorte pra passar pelo Boston Celtics. Porque... E assim, todo ano precisa também, né? Você precisa de sorte pra chegar nos playoffs. Hein? A melhor versão desse time eu acho que pode fazer uma série muito competitiva com o Boston Celtics. Mas eu ainda apostaria no Boston Celtics. Mas assim, Porzingis pode se machucar. O Al Horford pode entrar em declínio. O Jrue Holiday pode não ter uma temporada muito boa. E aí, abre a porta, né? Só que aí, a probabilidade maior é disso acontecer ou de o Embiid e o Paul George chegarem saudáveis nos playoffs? A probabilidade maior é a segunda, né? A história te diz, né? Mas eu gosto desse time do 76ers. Eu faria também essa contratação. E eu acho que eles se moveram bem pra ter esse espaço pra renovar com o Max e pra trazer um cara de contrato máximo. Mas é a realidade, eles ainda estão... Eles sobem de nível, mas eles ainda estão atrás do Boston Celtics. Mas quem sabe, pode sim. Acho que eles se colocam na discussão, pelo menos, né? E o outro ponto é que eu quero ver a equipe tendo muita cautela com o Embiid na temporada regular, né? Agora você tem 2 jogadores pra carregarem esse piano. Não tem por que o Embiid jogar 70 partidas, 38 minutos por partida, né? Ele tem que ser poupado, porque a gente já viu, ele não aguenta a temporada regular toda. Ele teve aquela sequência espetacular. Ele foi MVP na penúltima temporada. Nessa, ele tava jogando em nível de MVP, jogando um volume muito alto. O que acontece? Ele se machuca. Ele não aguenta. Então, acho que a prioridade A, B e C é ter o Joel Embiid saudável para quando a temporada começar de fato, né? Que são os playoffs. O lado da saída do Paul George, a gente vai falar agora na segunda parte. Eu e o Vitor Buratini falamos sobre KCP no Magic, Chris Paul nos Spurs, esse lado do Los Angeles Clippers, principais prospectos para o próximo draft, futuro do Klay Thompson também, que nessa altura não assinou com ninguém. Então, vamos lá. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. A gente estava conversando offline, né, no WhatsApp. O começo mais devagar do mercado de free agents que a gente tá acostumado a ver, né? Pô, obrigado aí, Gabs, por me receber novamente aqui. E começou bem devagar, porque a gente tá acostumado aí nos últimos anos, que quando dá o horário de abertura, é só Shams e Woj lá, tal pessoa assinar com tal time, assinou com tal time, assinou com tal time. E hoje, tipo, quando abriu foi o Luke Cornet renovando por um ano com o Boston Celtics, e meio que foi isso. Então tá bem mais devagar do que nos últimos anos e, bom, vamos aguardar aí, porque ainda tem uma galera interessante no mercado.
Eu separei aqui na pauta as principais contratações. Estou com o Twitter aberto, caso saia alguma coisa durante o podcast. A gente vai começar pelos jogadores que mudaram de time. Depois passaremos por trocas. Aliás, uma troca grande que aconteceu até nessa sexta-feira à noite, né? Já tem alguns dias, mas não falamos ainda aqui no podcast. Depois, renovações. E depois a gente vai dar uma olhada no draft de 2025. Eu e o Buras demos uma estudada em quais são os principais nomes disponíveis. Alerta de spoiler, é uma classe bem melhor que 2024 mesmo. Tem pelo menos 4 jogadores que seriam com folga a primeira escolha geral esse ano. Eu diria que, assim, daquele papo de ser uma grande distância pro cara que foi a primeira escolha geral esse ano, que foi o Zachary Rissacher. Mas, enfim, vamos entrar... Acho que o principal nome... Não foi o maior contrato, mas o principal nome... Chris Paul. Ele... Havia muita especulação se ele iria pra um contender ali e tal. Ele não fechou com um contender. Fechou com o San Antonio Spurs. Contrato de 1 ano, $11 milhões. Basicamente aí recebendo $11 milhões para ser um mentor para o Victor Wembanyama. Assim, se o Chris Paul fechasse com um contender e fosse campeão, não valeria o mesmo, porque ele não seria um cara que ele foi. Ele é sempre o principal jogador do time, um dos principais. Ele seria meio que passageiro ali. Seria tipo o Al Horford. Não, menos que o Al Horford ganhando agora com o Boston Celtics, bem menos, né? Seria, sei lá, insira jogador veterano que ganhou, mas ali como cara de final do banco, jogava poucos minutos, né? Não seria a mesma coisa. Eu acho que é um destino interessante, Buras, porque eu gosto da ideia dele jogando com o Wembanyama. É um time que precisava de uma direção. Acho que o Stephon Castle, por mais que eu goste dele como prospecto, não é um cara que chega pra ser um armador puro. Acho que ele eventualmente pode ser, mas não é o jogo dele nesse momento. Eu gosto de ter um adulto no elenco que vai poder... Pelo menos ele não vai jogar 30 minutos por jogo, imagino que ele vai ser um cara vindo do banco, mas vai colocar todo mundo na posição certa. E a gente já viu no passado o time pelo qual você torce, Buras, o Oklahoma City Thunder, o impacto positivo dele, e depois o impacto positivo que ele teve no Phoenix Suns também. Ele é um cara que ele eleva o time, e eu acho que mesmo nessa fase que ele não é nem sombra do jogador que ele foi no auge, eu ainda acho que ele pode ser bem positivo pro San Antonio Spurs. Eu achei essa contratação perfeita, cara. É só 1 ano de contrato. O Spurs a gente sabe que não vai disputar nada na temporada que vem, assim. Eu imagino que a equipe vai ter sim uma melhora de desempenho, uma melhora de recorde, mas a gente sabe que não é uma equipe pronta para estar disputando o título. Ainda precisa de outras peças se desenvolverem, além do próprio Wembanyama. Então, assim, um contrato de 1 ano por $11 milhões pelo Chris Paul é perfeito. Ele é um cara que a gente sabe que ele consegue extrair o melhor de todos os seus companheiros de time. Ainda mais pivôs, a gente já viu ele levando muito bem ao nível do DeAndre Jordan. O próprio DeAndre Ayton jogou bem com o Chris Paul. O Steven Adams naquela temporada que o Chris Paul esteve aqui também jogou bem. Então ele é um cara que ele ajuda muito. Esteve aqui, muito. O Buratini diretamente de Oklahoma City, gravando podcast. Mas ajuda muito os bigs. Acho que ele vai ajudar bastante também no desenvolvimento. Ele também é um ótimo mentor por toda a rodagem que ele tem de NBA, né? Acho que ele é o segundo ou terceiro jogador mais experiente da NBA atualmente. Aí deve estar, acho que atrás do LeBron e talvez do Horford, não tenho certeza, mas... Não, o Horford entrou depois. Então, tá ali no top 3. Então, vai ser de muita ajuda pro Wemby, vai ser muito... Não só pro Wemby, mas pro elenco de jovens ali do San Antonio Spurs. Ainda tem Devin Vassell, tem o Jeremy Soule, tem o próprio Stephon Castle, que você já citou. Então, eu acho que a união dele mais o Greg Popovich, que a gente sabe que é um gênio, cara, vai ser muito interessante aí pro desenvolvimento de todo esse elenco do San Antonio. Eu acho que $11 milhões pra um mentor desse nível, eu acho que é um ótimo valor, né? E eu acho que vai ser positivo. Claro, eu até acredito que no papel menor que ele jogou no Golden State Warriors, eu acho que ele jogou bem. Se você ver os números de eficiência dele com os Warriors, são basicamente os mesmos do último ano dele com o Phoenix Suns, né? Então claro que você não... Ele tem que jogar ali no máximo, sei lá, 15, 20 minutos, pô. O jogo no máximo. Imagino que ele vem do banco. Acho que é o mais provável, né? Olha, eu acho que sim, mas
os Spurs não tem nenhum ali armador puro também pra ali, assim, de grande nível de titular, né? O que você falou, Stephen Castle não deve ser esse cara, pelo menos nesse início, né? E o outro é o Trey Jones, se eu não me engano, outro jogador da posição. Mas eu imagino o Chris Paul tendo mais do que 15 minutos do jogo, assim, não importa se for banco ou não. Eu imagino ele liberando uns 20, 22 por ali. Na última temporada no Warriors ele teve 27, aliás 26, e era uma equipe que estava disputando mais coisa. Então, eu imagino que faria sentido ele jogar. E ele também, ele teve ali, acho que um problema, né, na mão, em determinado momento da temporada. Mas acho que ele aguenta jogar uns 20, 25 minutos do jogo. Concordo. O Chris Paul vai ser campeão com os Spurs? Não, mas eu sinceramente eu acho que ele vai... num papel reduzido, eu acho que ele vai ser muito positivo pra essa equipe. O maior contrato de novo jogador com novo time até agora foi do KCP. Kentavious Caldwell-Pope fechou com o Orlando Magic por 3 anos, 66 milhões de dólares, um aumento significativo em relação ao último contrato dele com o Denver Nuggets, né? Ele recebia 15 milhões de dólares por temporada. Saíram notícias de que o Denver Nuggets fez uma proposta bem similar em termos de valores e duração ao KCP, só que, assim, bem similar me leva a crer que é tipo 2 milhões a menos por ano. E tem uma questão objetiva que no estado da Flórida você não paga imposto de renda estadual, né? Enquanto Colorado você paga. Texas não tem, Flórida não tem, acho que Nevada não tem, mas aí não tem time da NBA e tal. Aí faz uma diferença significativa, né? Essa diferença de 2 milhões que parece pouco, mas essa questão do imposto, provavelmente o KCP vai receber consideravelmente mais com o Orlando Magic do que o que o Denver Nuggets tem oferecido. Um jogador de 31 anos. Vamos começar pelo lado do Orlando Magic, depois eu tenho takes sobre o lado do Denver Nuggets. Eu acho que eu gostei. Claro que o KCP não é uma estrela, mas eu acho que ele é um excelente role player, né? E ele traz arremesso, ele traz defesa em alto nível. E é um cara que chega pra ser titular e um cara experiente num time muito jovem. Talvez seja um pouco mais do que eu gostaria de pagar o KCP, provavelmente, mas eu sinto que esses times mais emergentes têm um imposto a pagar, né? Você precisa pagar um pouco mais. Tipo que o Rockets teve que pagar o Van Vliet na última janela. Sim. Mas eu gosto desse contrato pro Orlando Magic. Cara, eu gosto muito também. KCP aí, ele tá com 31 anos já, mas ele é um jogador que ele nunca teve histórico de lesão na carreira. Se você for ver, basicamente todas as temporadas ele jogou 70 ou mais partidas. Já tem aí seus 2 títulos. É um defensor que a gente sabe muito, muito bom. Um arremessador confiável. Acho que é um grande upgrade pro Orlando Magic ali na posição de armador, que eles usaram muito o Gary Harris na última temporada. Gary Harris é um cara que tem ali algumas características até um pouco similares. Também é um cara que é focado na defesa, tem ali um arremesso de 3 interessante, mais sofre mais com lesões e é mais inconsistente que o KCP também. Quanto ao preço, é mais do que o que a gente, no mundo ideal, talvez, pagaria para um jogador como o KCP, que não é uma estrela. Aliás, assim, o KCP tem tudo para ser, sei lá, a quarta opção, quarto principal jogador do Orlando Magic, talvez nem isso, assim, dependendo. Mas no mercado da NBA atual é assim, e é uma coisa que a gente sempre tem que pensar que, eu acho que eu acho que isso é algo que muitas equipes estão pensando, que provavelmente com o novo acordo da TV, o salary cap vai aumentar, e muitos desses contratos aí mirabolantes, né, que a gente vê, que a gente critica tanto, não vão ter mais o mesmo impacto daqui a uns 2 anos, né. Mas achei ótimo negócio pro KCP, ótimo negócio pro Magic e péssimo negócio pro Denver Nuggets, né. Se eu puder já emendar aqui a parte do Denver, né, Denver aí perdeu, o KCP era um jogador talvez de menos impacto daquele quinteto titular, mas a gente tem que entender que aquele era o melhor, talvez, quinteto titular também da NBA junto com o Boston Celtics. Então você perder uma peça como ele tem bastante, sim, impacto. A equipe de Denver é uma equipe que já gasta bastante em salário, tem jogadores que já ganham valores bem consideráveis, acabou de assinar uma extensão ali com o Jamal Murray, então eu não sei como eles vão conseguir suprir essa carência, né? Acho que vai ser bem difícil. É a segunda janela consecutiva que eles perdem um jogador com um perfil parecido, né? Porque eles perderam o Bruce Brown na última janela e agora perdem o KCP, né? E é o que você falou, eu acho que esse quinteto, individualmente os jogadores são excelentes, mas é aquele quinteto
que joga melhor do que a soma das partes por conta do entrosamento, né? A quantidade de arremesso livre que o Jokic encontra pro KCP, né? E o fato dele... Ele é o cara que marca o melhor guarde do adversário, né? Porque o Jamal Murray não é um bom defensor. Então é um problema sério, porque o Denver Nuggets não tem muito dinheiro. Como você falou, renovou com o Jamal Murray. E aí você não tem nem o que pensar, né? Você tem que renovar com o Jamal Murray. Eles trocaram o Reggie Jackson pra abrir um pouco de espaço na folha salarial, mas eles precisam de um shooting guard, porque eu não sei se o Christian Braun tá pronto pra ser o shooting guard titular, né? É uma situação complicada que o Denver... E é o preço do sucesso. Por isso que as janelas na NBA são muito curtas, né? Porque você tem pouco tempo. Os caras são campeões, eles ficam mais caros. Não tem jeito, né? Eu não acho que Denver errou. Eu acho que Denver é vítima do próprio sucesso, né? Sucesso. Exatamente. E o último ponto sobre KCP no Magic. A dupla que ele tem condições de fazer com Jalen Suggs defensivamente é muito... Se o Jalen Suggs encontrar o arremesso... É uma dupla muito forte. É uma dupla muito forte mesmo, porque o time, quem começa o ataque é o banqueiro, é o Franz Wagner, né? Você não precisa de um armador que domine a bola tradicional, né? Um contrato aqui que me surpreendeu, porque eu achei que ele conseguiria um pouco mais, um salário um pouco maior, é o Jonas Valanciunas. Pivô ex-New Orleans Pelicans, fechou por 3 anos, $30 milhões com o Washington Wizards. Eu acho que é um contrato que pode ser trocável daqui a alguns anos. Eu acho que pro Wizards vale, porque um pivô experiente como o Valanciunas, por mais que ele não seja bom defensor, é um cara que tem até algum arremesso, tem algum recurso ali. Tem mais recursos de costas pra cesta que a maioria dos pivôs na NBA atualmente. Eu acho que foi uma boa pro Washington Wizards. Eu achei... Assim, eu não sou um grande fã do Valanciunas. Não acho que ele teria espaço em uma equipe que disputasse algo de forma, assim... concreta, né? Ou seja, num contender, acho que ele não teria espaço de jeito nenhum. Mas eu imaginei que ele ganharia um contrato numa dessas equipes. Justamente Washington Wizards ali, no nível do Wizards. Mas eu imaginei que ele ganharia um contrato mais lucrativo em questão de, 2 anos, 40 milhões. Algo assim, sabe? Não necessariamente esse valor, mas algo com uma média maior anual do que ele vai ganhar. Que ele vai ganhar $10 milhões por temporada, mais ou menos. E eu acho que esse é um contrato que vale bastante a pena, até para uma... Assim, se ele fosse o pivô reserva de uma equipe ou coisa do tipo, uma equipe um pouco mais forte, eu acho que vale bastante a pena, né? Foi pro Wizards aí, que acabou de draftar o Alex Sarr, né? Que também joga na posição dele. Então, assim, não sei quanto espaço ele também vai ter, mas realmente é um contrato que pode ser muito bem trocado até essa temporada mesmo, assim, dependendo do desempenho dele. Porque é um valor interessante, assim. Enfim, é o que você falou, ele tem muita opção, ele tem um bom jogo ofensivo, tem um bom jogo de pés, é um reboteiro interessante, mas essa questão dele ser ainda um pouco soft na defesa pode atrapalhar, sobretudo com 32 anos já de idade, né? Porra, Buras. Eu tenho 32 anos, Buras. Porra. Não, mas a gente sabe que é um pivô. Porra, isso, Buras. que isso. Caraca, que climão que ficou agora aqui no podcast. Acabei com o Gabriel. Acabou com o meu domingo. Acabou com o meu domingo. E ainda vou fazer 33 mês que vem. Não, mês que vem não, daqui a 2 meses, em agosto. O meu amigo Ricardo Sabolito, editor do Jumper, tweetou que ele acha que o Valanciunas pode jogar com o Alex Sarr, né? Principalmente nesse início, eu concordo. Acho que o Alex Sarr pode ser um cara mais de mobilidade e tal. Eu só acho assim, o Valanciunas é consideravelmente pior do que o Vucevic? Não. Porque o meu espanto é porque o Vucevic tá num contrato de 20 milhões por ano, né? E eu, sinceramente, acho os jogadores do mesmo patamar. São. Eu acho ainda o Vucevic um pouco melhor, mas não pra essa diferença de salário, talvez. De um ganhar o dobro do que o outro. Mas é um bom valor. Eu acho que a gente, não nessa janela agora, mas na próxima janela, todo time que precisar de um pivô vai ser, o Valanciunas no Washington Wizards. Vai ser especulado. Eu ficaria muito surpreso se ele completasse esse contrato com o Washington Wizards. Eu diria que é muito improvável. Algumas contratações menores, o Eric Gordon fechou com o Philadelphia 76ers, ele que é parça do presidente do Philadelphia 76ers, né, que é o Daryl Morey, jogou muito tempo no Houston Rockets do Daryl Morey, né, ao lado do James Harden e tal. Eric Gordon em 2024, Buras, é algo ainda? Cara, assim, se for pelo contrato mínimo ou perto do mínimo, é uma contratação interessante, assim, mas
É aquela coisa, acho que quando o Suns contratou ele na temporada passada pelo mínimo, as pessoas pensaram, putz, Suns adquiriu um cara que pode ser sexto homem do ano pelo contrato mínimo e tá maravilhoso. E a gente sabe que ele não é mais desse nível, né? Mas acho que é um cara que consegue contribuir legal ainda, sobretudo aí na temporada regular. Sixers a gente sabe que é uma equipe que precisa chegar saudável aí nos playoffs, né? Precisa de alguém, de jogadores que consigam render muito na temporada regular justamente para conseguir dar descanso para os seus principais nomes. Então, acho uma contratação legal, assim, dependendo do preço. Se for, sei lá, mais de 5 milhões por temporada, eu já não curto. Verdade. O Kevin Porter Jr. fechou por 2 anos com os Clippers, né? Ele ainda tá respondendo criminalmente, era violência doméstica, né? O caso do Kevin Porter Jr., né? Ele Sim. parece que o que foi tweetado, eu não lembro se foi o Woj ou o Shams, né? Que tá meio que caminhando pra ele não responder criminalmente, algo do tipo. Ele vai ser absolvido. Mas, enfim, eu acho que mesmo quando ele, antes disso tudo, eu achava ele um jogador extremamente burro em quadra, né? Ele tem talento, mas extremamente burro. E, enfim, vai ser um cara de fundo do banco ali pros Clippers, pelo menos de início. Tava jogando na Grécia, se eu não me engano. Então, enfim. Ele, pelo que eu li no Twitter, tava tendo até bons números na Grécia, né? Mas é o que você falou, ele era um jogador, assim, totalmente... cometia muito turnover, muito arremesso bobo. Acho que é só mais isso, uma aposta do Clippers, mas realmente acho que espaço ele não vai ter nenhum. Verdade. E o Andre Drummond fechou por 2 anos, $10 milhões com o 76ers. Eu gostaria do Andre Drummond num time ali... Porque eu acho que os 76ers, eles precisavam de um pivô reserva mais qualificado do que o Andre Drummond. Eu acho que tem que ser um cara que seja uma opção ofensiva também. Então eu não... É porque a gente sabe que o Embiid vai se machucar e você precisa ter alguém... Não é tipo o que eles fizeram alguns anos atrás com o Horford, né? Mas... eu acho que eles precisavam de... Tipo... O Jonas Valanciunas, eu acho que seria interessante pra eles ali como reserva do Embiid. E... Eu até botei num vídeo meu recente que eu achava que o Andre Drummond poderia ser um bom valor pra algum time como pivô reserva e tal. Só que pro Sixers, eu sei que ele já jogou lá, mas eu não gosto desse encaixe. Eu acho que eles precisavam de alguém com um upside ofensivo um pouco maior. Cara, eu gosto do Drummond, por incrível que pareça. Acho que poucas pessoas falam isso. Mas acho que também não faz muito sentido nesse elenco do Clippers, ainda mais com algumas... Assim, ele já tem um Embiid, né? É isso. Tem o Embiid, tem o Paul Reed, draftaram o Adem Bona e agora vão pegar um André Drummond, que é mais um pivô aí que, é o que você falou, não tem essa versatilidade ofensiva que o Embiid traz. Então, pra mim, é uma contratação que não fez sentido algum, assim. Eu acho que existiam outras equipes que pra ele fariam mais sentido e outros jogadores que fariam mais sentido pro Philadelphia 76ers. Mas o valor também não é dado demais, então ok. E assim, eles renovaram com o Paul Reed, né, na última janela, né, mas eu não sei se... Eu não vi muita evolução, né, no Paul Reed pra ser esse cara. Vamos avançar agora para trocas. Uma troca gigante não, grande, que aconteceu nessa sexta-feira. Antes, pessoal, se você tá assistindo, tá escutando o podcast, estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, liga a notificação, cobertura completa do mercado de free agents, tudo da NBA, da NFL também. Se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante. Segue lá também, liga a notificação, aquela coisa toda. E segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. O DeJounte Murray foi trocado para o New Orleans Pelicans. Ele que tava aquela disputa, né? Quem vai ser trocado? Vai ser o DeJounte Murray? Vai ser o Trae Young? Vão ser os dois? Vão ser nenhum dos dois? E o Trae Young continua no Atlanta Hawks. E agora o DeJounte Murray vai ser o armador dos Pelicans, uma posição que a equipe precisava. Os Pelicans mandaram por ele o Larry Nance Jr., pivô, barra pivô, Dyson Daniels, guarde, uma primeira rodada em 2025 que é do Lakers, né, ainda da troca do Anthony Davis, e uma primeira rodada em 2027 via... acho que é a pior entre Bucks e Pelicans, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa ainda é uma troca do Jrue Holiday. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ainda é uma escolha da troca do que mandou o Jrue Holiday pro Milwaukee Bucks. Mas enfim, DeJounte Murray é o novo armador
do New Orleans Pelicans. Buras, o que você acha dessa troca? Cara, eu gostei mais do que vocês, gostei porque você não foi um grande fã. Eu achei o valor dela bem bom, assim, considerando que o Hawks pagou para tirar ele do Spurs e agora o que o Pelicans pagou para adquiri-lo, né? Acho um valor bem justo porque, primeiro que essa, assim, a tendência, né, é que se o Lakers tiver uma boa temporada, essa escolha de 2025 não tenha também grande valor, né? Mas só Deus sabe também se o Lakers vai ter uma boa temporada. Larry Nance Jr. é um jogador, é um bom jogador, mas o valor de troca dele, convenhamos, não é nada demais. Dyson Daniels é um nome bem jovem, que acho que ainda pode se tornar um ótimo jogador na NBA, mas também, assim, talvez não encaixasse muito ali na linha do tempo do Pelicans, do que eles querem agora. Acho que a equipe tem que justamente ir em busca de jogadores um pouco mais prontos. E esse cara pronto foi o DeJounte Murray. É um jogador que a gente sabe que ele teve problemas com arremesso, mas na última temporada ele teve uma melhora nisso. A gente sabe que é um bom defensor também, um bom playmaker. Tá com um contrato de uma duração maior agora, né? Se eu não me engano, ele tem mais 3 ou 4 anos de contrato, porque tinha renovado com o Hawks. E não são valores absurdos, acho que, se eu não me engano, eles beiram acho que 30 milhões por temporada, algo do tipo. Então, eu curti bastante a troca pro Pelicans, né? Pro Hawks eu achei ruim. Ruim porque, tipo assim, o valor que eles pagaram lá atrás nele, a gente na época falou que era caro. E no fim, não deu em nada a troca dele pro Hawks, eles não conseguiram sucesso esportivo. E no fim acabaram perdendo ativos no meio do caminho aí, né? Então, no fim, acho que eles eu acho que eles poderiam ter conseguido coisas um pouco melhores, talvez ali um jogador jovem com mais potencial que já tivesse se provado mais. Mas no fim, a equipe meio que, basicamente todo o elenco do Hawks está embaixo, então seria difícil conseguir o que ele realmente vale. Eu teria trocado o Trae Young. Eu acredito que a equipe poderia ter conseguido mais pelo Trae Young. E eu sentia que era a hora de você mudar a identidade, né? Porque o Trae Young permanecendo continua sendo o time do Trae Young, né? E continua você meio que reforçando os hábitos ruins que o Trae Young tem, né? Então eu não acho que ajuda o time. Eu realmente foi uma aposta cara no DeJounte Murray. Eu acho que foi uma aposta honesta. Não deu certo, mas foi uma aposta honesta, né? E como você falou, as duas escolhas que os Pelicans mandaram não devem ser altas, né? Deve ser ali abaixo dos 20, provavelmente, né? Eu imagino... eu ficaria muito surpreso se os Lakers tiveram uma escolha de loteria, por exemplo, pra 2025, sim, né? E Larry Nance Jr. é um bom cara ali de rotação. O Dyson Daniels eu gosto do upside dele defensivo, principalmente, né? Eu gosto dele, eu acho que ele pode ser um bom cara ao lado do Trae Young. Só que eu acho que os Pelicans deram um upgrade, mas não é o upgrade suficiente, na minha opinião, né? E principalmente pela questão do arremesso do DeJounte Murray. Ele não é um bom arremessador, um cara que arremessa 30% de quadra. Você vai ter um backcourt DeJounte Murray e CJ McCollum, que eu ainda acho que é um backcourt o quê? Pouco acima da média, talvez, no Oeste. Eu não acho que é um... Eu acho acima da média, mas não acho acima da média do nível campeão. Não, concordo. Que é o que eu acho que as equipes, a maioria deveria estar focando hoje, né? Sim. Que acho que, assim, as equipes do nível do Pelicans, né? Que são ali meio que meio do Oeste, eles têm que procurar um upgrade que faça com que eles briguem ali pelo título. E não tá sendo meio que isso está acontecendo. Verdade, né? E aí eu acho que eles agora estão numa situação que eles são meio que obrigados a trocar o Brandon Ingram, que já tava se caminhando pra isso, né? Porque acho que é muita gente pra pouco minuto, porque você vai botar o CJ McCollum vindo do banco, porque se você não botar o CJ McCollum, você presume que ele vai ser titular. E aí, enquanto o Brandon Ingram estiver no time, DeJounte Murray, CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson e pivô, que nesse momento é o quê? O Ives Smith, né? Que eles draftaram, né? Eles estão sem pivô. Enquanto isso, eles têm Herb Jones e Trey Murphy. Um deles vai vir do banco, pelo menos, né? E se o Brandon Ingram não foi trocado, os dois vão vir do banco. Porque, de novo, claro, você pode resolver isso botando o CJ McCollum pra ser o Manu Ginobili desse... o Manu Ginobili desse time, né? Mas são dois caras que... São caras que tem que jogar 30 minutos por jogo.
o Herb Jones e o Trey Murphy, né? E o Zion não pode jogar de pivô. Ele não defende bem o suficiente, não pega rebote suficiente, não tem envergadura para proteger o aro suficiente. Então eu acho que é um time que ainda precisa de algumas mudanças. E você pode estar escutando esse podcast e essas mudanças já vieram. E eu acho que é um time que agora tá meio que desesperado por um pivô, né? Porque você não pode entrar na temporada com uma escolha de primeira rodada da casa dos 20, né? Não é Sim. um time que tem ambição esse ano, né? Um time que foi pros playoffs, né? Na última temporada. Não sei. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto da troca por nenhum dos dois lados. Eu falei isso pra você antes, quando saiu a troca, né? Eu não sou muito fã pra nenhum dos dois lados. Vamos falar sobre renovações, né? Lembrando que a gente ainda vai falar sobre principais nomes do draft de 2025. Cade Cunningham renovou por 5 anos, 226 milhões de dólares. Aqui é o preço. O Pistons antecipa a renovação, não precisava antecipar. Mas do mesmo jeito, é o preço. O Cade Cunningham vai chegar na próxima off-season, você vai oferecer o mesmo contrato pra ele. Você não vai perder o Cade Cunningham. Acho que não tem cenário plausível de desempenho nessa temporada que ele não vai renovar. Então pelo menos você garante já e é o que é. Eu fico ultra confortável pagando, sei lá, 45 milhões de dólares por ano pro Cade Cunningham, pelo que ele mostrou até agora? Não, mas também é o preço. Exatamente. Ia ter que pagar em algum momento, já adiantou, mas para ele fazer valer esse dinheiro, ele ainda precisa evoluir legal, né? E é o que a gente espera até, porque é um jogador jovem, a gente sabia de todo o potencial dele quando ele saiu do college, mas acabou sofrendo não só com lesões, mas com times horrorosos ao redor dele. E os Pistons fecharam com J.B. Bickerstaff, ex-treinador do Cleveland Cavaliers, né? Então continuaremos tendo times horrorosos. Qual foi a mensagem que eu te mandei, Buras, quando saiu a notícia? Acho que você ameaçou fazer atentar contra a própria vida no podcast. Ao vivo no podcast, em live, porque, enfim. James Harden renovou por 2 anos, 70 milhões de dólares com o Los Angeles Clippers. O segundo ano é uma player option, 35 milhões de dólares por temporada. Cara, é que eu não quero falar sobre Clippers ainda, né? A gente vai falar no final, né? Mas vamos falar dessa renovação num vácuo, Buras. O que você acha? Num vácuo, o que você acha dessa renovação do James Harden? Por incrível que pareça, eu não achei tão ruim, não, cara. Foi um contrato 2 anos só, não é uma duração tão longa, né? Se você for pensar. Talvez o valor seja acima do que ele joga hoje, talvez, mas acho difícil o James Harden aceitar em qualquer contexto um valor menor do que esse. E eu achei que ele fez uma temporada bem justa pelo Clippers. Em muitos momentos ele foi o melhor jogador até da equipe ali. Teve bons playoffs, teve bons números. Então, achei ok. Ele conseguiu também se manter saudável na última temporada, né? Jogou mais 70 jogos. Então, uma contratação tudo certo pra mim, assim, tipo, do que poderia ser, né? Que muitas... tem uns 2 anos que a gente tá falando que tem rumores. Não, o Harden só vai aceitar se for pelo Max ou coisa do tipo. Ganhar acima de 40 milhões por temporada em um contrato longo. A gente sabia que no fundo ele não ia conseguir isso, mas acho que é uma vitória pro Clippers ter conseguido contratar ele, renovar com ele sem ter que pagar o que ele desejaria. Eu acho que é um valor justo, eu concordo com você. Eu acho que é um valor justo porque ele é um cara que joga. Você pode falar o que quiser dele, mas ele na temporada regular ele vai jogar, né? A gente sabe que ele vai cair de rendimento nos playoffs e tal, mas ele nos últimos anos tem sido um armador muito bom, né? Ele não é mais ele não tem o mesmo potencial de pontuação que ele teve no auge com o Houston Rockets, né? Mas ele é um cara que lê bem o jogo, que cria boas oportunidades e eu acho que é um valor bem razoável. Só que assim, eu ia empurrar o Clippers pro final, mas eu acho que não tem como não falar. É extremamente decepcionante como termina essa era Paul George e Kawhi, né? Porque saiu a notícia, né? Clippers anunciou que o Paul George vai deixar a equipe, eles não conseguiram chegar a um acordo por um novo contrato. É basicamente o que a gente já esperava, né? Porque as notícias nos últimos dias davam que os dois lados estavam bem distantes. E você vai para uma temporada aí que suas 2 maiores estrelas vão ser o James Harden e o Kawhi. Em pleno 2024, o Kawhi ele jogou muito bem
até ele se machucar e aí deixou o Clippers na mão nos playoffs pela 1000ª vez, né? E a equipe vai abrir a nova arena, mas... Cara, eu acho extremamente deprimente, porque você fez esse investimento gigantesco pra ter Paul George e Kawhi Leonard e você sai de mãos abanando. E você olha pra esse time do Clippers agora, qual a chance desse time competir no Oeste? Acho que nenhuma, não tem como você, com esse elenco atual, menos o Paul George... Não tem cenário que a equipe vai brigar pelo Oeste, né? Acho que é um time de play-in. Não tem. Então, não tem cenário que a equipe brigue nem por vaga direta nos playoffs, cara. Exatamente. E acho que depois. Thunder, Wolves, Pelicans, todos esses são times que. Mavs, times que a tendência é só crescer. E o Clippers, elenco velho, super estrela, zero confiável, cara. É uma equipe aí pra sétimo, oitavo lugar no Oeste máximo. E você ainda tem, Memphis Grizzlies, Houston Rockets. Sim. Então, assim, não é absurdo pensar que essa equipe possa ficar fora dos playoffs. Sim. E ainda mais se o Kawhi continuar sendo o Kawhi, né? Jogar, 50 jogos, né? Então, é extremamente deprimente. Eu peguei aqui os termos da troca que mandou o Paul George pro Los Angeles Clippers. É bizarro você pensar hoje em dia, né? Porque foi o Shai Gilgeous-Alexander, por si só, pronto. Já perdeu a troca. Acaba aqui a troca, os Clippers já perderam. Eles mandaram o Danilo Gallinari, né? Questão de contrato. Mandaram 4 escolhas de primeira rodada do próprio Clippers, 22, 24, 26 e 21. Na verdade, essa de 21 era do Miami Heat. Uma escolha do Miami Heat de 2023. Uma escolha, um pick swap em 2023 e um pick swap em 2025, né? Tudo isso mandou no pacote pelo Paul George. Só que tem uma questão importante. O Clippers não estava trocando só pelo Paul George. Porque o Kawhi colocou, eu assino com vocês se vocês conseguirem trocar pelo Paul George. Então, basicamente, o Sam Presti foi muito inteligente, sabia? Você não tá trocando pelo Paul George, você tá trocando pelo Paul George e pelo Kawhi Leonard. Um cara que tinha sido acabado de ser campeão, MVP das finais e ser o melhor jogador da NBA nos playoffs, né? Então, esse contexto é importante, porque não é esse preço todo pelo... É provavelmente o maior retorno de uma troca que algum jogador já rendeu, né? Mas é porque era uma situação muito particular e bom pro Oklahoma City Thunder, que aproveitou, né? Construiu a fundação de um time que entra na próxima temporada como um dos favoritos ao Oeste e ao título. Não, racionalmente a troca fez muito sentido, é o que você falou. Mas em quadra acabou não dando certo por inúmeras questões, principalmente de saúde. Mas, óbvio, acho que todo mundo faria, sabendo que você adquirir um dos melhores jogadores da NBA no Kawhi e um cara que, era, sei lá, top 15, né? Que era o Paul George. O Paul George tinha acabado de ser terceiro para MVP, se eu não me engano. Então, assim, não era nenhum absurdo você fazer essa troca, já que você acabaria recebendo os dois, né? Mesmo que indiretamente um deles. Mas não deu nada certo, cara. O que rendeu foi uma final de conferência que o Clippers nunca tinha chego. Mas também, assim, comemos grande merda, né? E teve temporada que a equipe nem pros playoffs foi. Eliminações na primeira rodada. Então, decepção, acho que é a única palavra que dá pra descrever essa era aí do Clippers. Mais um all-in num super time que deu errado, né? Mas acho que a história tá cheia recentemente, né? O Obi Toppin renovou por 4 anos, $60 milhões com o Indiana Pacers. O Max Christie renovou por 4 anos, $32 milhões com o Los Angeles Lakers. E o Kevin Love renovou por 2 anos, $8 milhões com o Miami Heat. A gente vai falar A gente acabou falando da situação do Paul George, né? Então a gente vai falar da situação do Klay Thompson também. Mas antes, mudar de canal por um minutinho para falar sobre o draft de 2025. Porque eu gosto de fazer esse podcast. No primeiro podcast pós-draft, eu fiz isso ano passado. A gente falou sobre os principais prospectos que foi essa classe, né? E a gente falou de caras como Matas Buzelis, como o Ron Holland, a Isaiah Collier, e aí acabaram surgindo caras que a gente não esperava muito. O Alex Sarr, o Rissachet e tal. Esse ano, o top 4 parece bem definido. E
qualquer um desses 4 jogadores seria indiscutivelmente o número 1 dessa classe. Vamos começar pelo cara que é o número 1 nesse momento e deve ser o número 1 daqui a um ano. Claro que mudanças sempre acontecem, né? Você nunca sabe, mas hoje ele projeta como um daqueles prospectos de primeira escolha, não o nível Victor Wembanyama, né? Mas também ali daqueles caras de altíssimo nível que é difícil ver um mundo que ele não dê certo, que é o Cooper Flagg. Inclusive, eu passei semanas, meses falando sobre draft no TikTok, no Instagram, e toda vez a mesma pergunta. Pô, e o Cooper Flagg? E o Cooper Flagg? Todo mundo achava que o Cooper Flagg era pra classe de 2024. Ele não era nem pra classe de 2025. Ele reclassificou, antecipou a formatura dele no colégio. Ele vai jogar na Universidade Duke. Ele é um power forward, 6'8", né? Que deve estar uns 2,10 m ainda. Muito forte, muito atlético. Ele é um cara que vai entrar na NBA como um defensor de altíssimo nível. E é um cara que faz tudo ofensivamente. Ele, assim, tudo ele tem que melhorar ainda, né? O arremesso de 3 dele vai ser muito bom. É meio tipo o Wembanyama. O Wembanyama vai ser um bom arremessador de 3, não é ainda. Mas ele consegue botar a bola no chão. Ele tem uma excelente leitura. É um dos jogadores mais completos que eu vejo entrando no draft em muito tempo, o Cooper Flagg. Eu acho que o que se destaca nele é a defesa, né? Que ele é um monstro defensivamente, chega pronto, o que é muito difícil, inclusive jogadores irem do college para a NBA com o potencial de já impactar bem positivamente na defesa, mas esse é um cara que é. Ele tem tem vários jogos de mais de 10 tocos, né? Nos principais torneios dos Estados Unidos. E assim, ele é um cara que consegue marcar, justamente por conta dessa fisicalidade dele, ele consegue marcar jogadores maiores do que ele, é um jogador ágil, então ele consegue marcar jogadores menores do que ele. Ofensivamente é o que você falou, ainda precisa melhorar em tudo, mas ele passa bem. Ele talvez não vá ser um pontuador ali, na essência da palavra, de ser o cara que, sei lá, vai ter 26 pontos de média na NBA, mas é um cara que consegue pontuar de forma consistente, ainda precisa melhorar um pouco o arremesso, mas a gente sabe também que isso é uma coisa que vai desenvolvendo conforme o jogador vai amadurecendo. Hoje basicamente meio que, por enquanto ainda é indiscutível que ele vá ser a primeira escolha, né? Até porque tem toda essa questão dele ser um cara de Duke, enfim, que a gente sabe, né, que é o programa mais hypado. Eu sei o que você quer falar sobre o Cooper Flagg, Buras, mas eu sinto que você tá com medo de falar. Nem eu sei o que eu quero falar, mas depois eu vou querer. Mas, enfim, cara, é um ótimo, excelente jogador. E, pô, é o que estão falando já faz uns 2, assim, desde que teve o draft do Wembanyama, estão falando assim, vai ter a corrida pelo Cooper Flagg. Então, ela vai começar logo. E, enfim, é um prospecto insano. Sim, eu tava vendo aqui as pro comps dele, é tipo Kevin Garnett, Scottie Pippen, né? Acho que diz muito o nível de defensor que ele é, né? O Cooper Flagg. Quem que você colocaria logo abaixo dele? Cara, os outros 3 nomes que a gente tá discutindo, né? Dos 3 nomes que a gente já falou, eu colocaria o Ace Bailey, que é um cara que vai jogar pro Rutgers, um ala com grande capacidade de pontuação. Ele é um cara que também ele é bem hypadinho, tem já um tempo já, né, daqueles vídeos do YouTube e tal, de jogadas dele, né, e tem a maioria dos mocks coloca ele ali em terceiro, quarto. Achei ele um jogador bem interessante pelo que eu vi. Como eu falei, tem muita capacidade de pontuar, mas ainda precisa justamente selecionar melhor seus arremessos, o que é uma coisa natural para um jovem jogador, né? Mas também é um jogador aí que tem tudo para ter bastante destaque. Ele tem um arquétipo, né, muito valioso, né? Que é aquele small forward que tem tamanho para jogar na posição 4. Ele é bem longo. É meio Jason Tatum, né? Ele não é tão refinado quanto o Tatum, né? Porque o Tatum já entrou na NBA, mesmo sendo muito jovem, entrou muito refinado, né? Mas, cara, esse eu acho que é o jogador mais... É a posição mais valiosa na NBA, na minha opinião. É o small forward / power forward, que consegue criar o próprio arremesso, e ele tem um potencial atlético absurdo. Já é um bom arremessador, e... eu acho que fluido, é um cara que consegue bater a bola. Exatamente. Eu acho que
Assim, você pensa, por exemplo, o Hisashi, que foi a primeira escolha geral, ele não tá no mesmo patamar do... Não. Assim, tá Nem perto. Tá em degraus abaixo, né, em relação ao Ace Bailey. Que é bizarro, porque tem outro jogador de Rutgers que... Rutgers não tem tradição no basquete, não tem tradição no futebol americano universitário também. E conseguiu 2 dos principais. Imagino que eles pegaram todo o dinheiro de NIL, né? Que é aquele dinheiro que patrocínio, né? Que os jogadores universitários podem ter, né? Eles juntaram tudo. Vamos trazer esses 2 caras. E o outro é o Dylan Harper. É o shooting guard da Universidade de Rutgers, né? Ele que cara, ele é muito refinado pra um jogador tão jovem, né? Ele recebe comparações ao James Harden e dá pra ver o estilo dele, né? E eu acho que ele pode eventualmente ser um guard principal, não só o shooting guard, mas acho que ele pode jogar fora da bola também. E é outro cara ali que tem muito potencial. Realmente... É porque eu fico um pouco chocado, né? Porque a gente vem de uma classe tão ruim e a diferença, né? E você pode escutar pelo jeito que eu tô falando dos jogadores a diferença de prospecto. Não, acho que a comparação com o James Harden é muito boa, porque ele é um cara que ele pontua de todos os jeitos, consegue absorver contato, consegue pontuar de longe, enfim, faz de tudo. E também é um excelente passador. E defende melhor que o Harden. Sim. E, enfim, também é um outro jogador muito interessante que também seria justamente o que você falou, a primeira escolha. E, pô, essa dupla de Rutgers aí, ele e esse Bailey, são 2 caras aí pra terem médias altíssimas aí no college. Seria legal os 2 no mesmo time. E pra encerrar, pra encerrar, mas eu não acho que ele é o 4º nesse ranking, pra ser bem sincero. É o Nolan Traoré, armador que joga na França, né? Um cara bem grande pra posição em termos de altura. Ele não é tão forte assim, mas tem um corpo muito bom. E, assim, eu desafio você a encontrar um buraco no jogo do Nolan Traoré, né? E eu acho que o que ele faz de melhor é chegar na cesta. Tanto que a principal comparação dele é o Tony Parker, né? O Tony Parker maior, porque ele tem tudo pra chegar. Ele tem todos os truques e o ball handling e chega na cesta e finaliza muito bem próximo ao aro. O Ramon, por exemplo, que participou do último podcast sobre draft, ele que é especialista em draft, ele sonha com o Traoré no Spurs, né? Jogando ao lado do Wembanyama, né? E ele é outro cara ali que, sinceramente, eu ainda acho que vai ser o Cooper Flagg. Eu acho muito improvável o Cooper Flagg não ser a primeira escolha. Mas se daqui a um ano o Nolan Traoré for a primeira escolha geral, eu não cairia da cadeira. Não, é o que você falou. Ele é um cara que é difícil achar no jogo dele, porque ofensivamente ele faz tudo, passa bem, pontua bem. E defensivamente ele não é só um cara ele é positivo, né? Então, para um jogador da altura dele, né, que você falou, acho que ele tem 6'8", né, algo do tipo. É um jogador alto para a posição de armador. Mais um francês aí que, se ele fizer dupla com o Wembanyama, então vai ser um estrago completo no Spurs. É justamente o que eles precisam, de um armador assim. É o que eu falei, ainda acho que o Cooper Flagg vai acabar sendo, por todo o hype que vem se construindo nele ao longo dos últimos, 2, 3 anos, mas sem dúvida é um jogador que também é muito potencial e, novamente, no último draft seria a primeira escolha indiscutível. Esse hype do Cooper Flagg acontece com muitos jogadores, né? Tipo, o Wembanyama, 2, 3 anos antes do draft do Wembanyama, a gente já sabia quem ele era, né? O Zion também. Muito antes, né? A gente sabia quem era o Zion, né? Então, acontece. Mas realmente é uma classe que o topo é muito forte. E bom pro Detroit Pistons, que provavelmente vai estar lá com a 5ª escolha. Acho que o Pistons acumulou sorte suficiente pra ganhar a loteria do Cooper Flagg, né? Eu espero. Sim. Eu espero. Mas senão eles não vão draftar nenhum desses 4 que a gente falou, talvez, né? É o que acontece também. Vamos encerrar com a situação dos 2 principais nomes que estão disponíveis no mercado. Aliás, teoricamente o LeBron é o maior nome disponível no mercado, mas é uma questão aí, parece, de tempo. Possível. Ele tá esperando porque, dependendo de quem o Lakers conseguir, ele parece que estaria disposto a aceitar um salário um pouco menor, né? Então acho que é mais uma questão disso. Ficaria ia ser muito engraçado se o filho dele é draftado e ele, beleza, eu vou assinar com o 76ers agora. Ia ser muito bom. Chegou ao fim a era Klay Thompson, né? Klay Thompson
ao que tudo indica, o Warriors meio que fez uma proposta ali, meio que esperando que o Klay não ia aceitar, né? Porque parece que estava muito longe em termos de valores. E agora o Klay Thompson tá disponível no mercado, vai conversar com Lakers, vai conversar com Clippers, 76ers, Dallas Mavericks. Qual que se você pudesse escolher um destino pro Klay Thompson, qual seria? Cara, eu acho que ele seria também interessante no Sixers, sim. Acho que é um jogador interessante. O Klay é o tipo de jogador que ele é um jogador também fácil de encaixar na minha visão. Mas a questão é quanto ele tá querendo realmente de salário, né? Porque pelo que falaram, acho que o Warriors ofereceu 20 milhões, algo do tipo, né? E o que eu acho mais do que bem pago pro que o Klay Thompson entrega hoje. Porque o Klay Thompson, pra mim, o papel ideal hoje em dia dele seria um sexto homem ali, que é um cara que eu acho que ele pode marcar 17, 18 pontos do banco, por exemplo. Acho que ele jogaria sem a pressão que ele tem, que se ele for titular. Ele não é já um grande defensor, que a gente sabe. Assim, não que ele tenha sido um dia, sei lá, elite, mas ele era um ótimo defensor na minha visão, no momento da carreira. Ele sempre marcava o principal guard do adversário, né? Protegia o Curry. Exato. Então, eu acho que assim, hoje, por ele ter tido essa queda na questão defensiva dele, e tá mais inconsistente do que ele era antes, eu acho que ele é um jogador que vale aí, tipo, sei lá, 18 milhões por ano, talvez, 16, por aí. Então 20 milhões estava ótimo nele. Só que ele aparentemente recusou do Warriors. Então se ele recusou do Warriors, ele tá querendo mais de outras equipes, porque uma equipe que pagar, sei lá, depende também tudo da duração do contrato. Uma equipe, sei lá, dá 2 anos, 50 milhões pra ele, acho um valor ok. Mas se ele, por exemplo, quiser 4 milhões 100 anos, aí eu acho muito dinheiro, na minha visão. O melhor cenário possível em termos de encaixe, eu acho que é ele assinar a Mid-Level Exception com o Lakers. Sim, fechar ali... que falaram que ele estaria disposto, né? Porque é o time da infância dele, o pai dele é comentarista, né, da TV oficial lá do Lakers e tal. Seria um tapa na cara do Warriors, né? Mas aí eu acho que vale muito a pena. Porque o problema do Klay, na minha opinião, é o seguinte. Ele tá entrando na fase Ray Allen do Miami Heat, né? Aquele cara que você não vai esperar que ele bote a bola no chão, você não vai esperar que ele defenda em alto nível, você vai esperar que ele mate bola de 3. Só que ele quer ser pago como Prime Klay Thompson, né? Ele quer ser pago como um cara que conseguia botar a bola no chão, que tinha a capacidade de ter um jogo 6 de 50 pontos contra o ótimo defensor, que defendia o melhor guarda dos adversários. Só que aí, pô, ele mesmo já falou, eu tenho que pensar se não é a hora de o Ray Allen no Miami Heat, um exemplo e tal. Só que aí ele tá pedindo um salário que não é desse papel, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com você. Ele é um encaixe fácil. Só que, em termos... dentro de quadra, o que não é um encaixe fácil é o contrato dele. Porque ele quer ser pago como... ele quer ser pago pelo nome dele, não pelo jogador que ele é atualmente. Exato. E eu não acho que... assim, qualquer coisa acima de 20 milhões de dólares, eu não acho que ele justifica em quadra, né? Também acho que não. E pode ser um time, tipo, Clippers pode ficar desesperado e dar um dinheiro desse absurdo. O 76ers perde o Paul George, aí fica desesperado, dá esse dinheiro nele, né? Então, é complicado. E eu acho que hoje você tem que pensar um pouco mais ele na posição 3, eu acho que ele não tem muita mobilidade pra jogar na posição 2 mais, né? Até por isso, por exemplo, o Mavericks, ao lado do Kyrie e do Luka, eu acho que ele se encaixaria. Última contratação que saiu aqui agora. Eu mandei a breaking news no chat. Eu vi justamente no chat, você mandou. O Najee Marshall, ex-Pelicans, fechou com o Dallas Mavericks. 3 anos, 27 milhões de dólares. Bye bye Derrick Jones, né? Exato. Ele vai fazer o Derrick Jones role. E eu gosto bastante do Najee Marshall também, eu acho que ele é um jogador interessante na última temporada. Ele arremessou bem também. Tem 26 anos só. Interessante a contratação. Concordo. Buras, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar aqui no podcast Cara dos Esportes falando sobre o mercado de free agents. Vai ter episódio da madrugada de segunda para terça. Espero que com a resolução da situação do Paul George e do Klay Thompson. Então, valeu mesmo, Buras. Obrigadão, hein? Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes. E assim, se essa novela se estender, a gente vai ter podcast no momento que sair a contratação. Tem DeMar DeRozan ainda no mercado também, que eu acho que é um nome bem interessante. Tem mercado ainda. A questão é que eu acho que
os dois realmente estão travando bastante ainda, porque os times não querem se comprometer com um cara que vai tirar eles da possibilidade de assinar com um desses jogadores e tal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!